Gravando. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos no Moodle de vocês para ver o que a gente tem aqui no Moodle, tá certo? Temos aqui no Moodle. Fecha. Opa, não é esse. Pronto. Então é o seguinte. Para começar, no Moodle de vocês, né? Estabelecemos aqui, eu deixei para vocês aqui, a composição, ó. Nem aumentou. Que merdinha. Eu estou tentando aumentar aqui, ele não aumenta. Ó, pronto. Deixei aqui para vocês a composição de nota, tá? Para o segundo bimestre. Então, o que nós temos para o segundo bimestre? Nossa composição de notas aqui. Se eu sobreviver a ele, já tô no lucro. Porque tá difícil. O que tá difícil? Viver, concentrar nas aulas. Do primeiro tava de boa, agora tá, tipo, difícil. Juro pra você. Vamos lá. A montagem do roteiro qualitativo que vocês já entregaram. 1 ponto. Os exercícios de escala e pesquisa quantitativa que nós estamos disparando hoje. 2 pontos, certo? Vamos ensinar vocês a montar um questionário, então vai valer 1 ponto. A partir da próxima quinta-feira até o dia 25 de junho, tá certo? As aulas, a participação nas lives vai valer 1 ponto, certo? Ou seja, cada participação é 1/10, tá bom? Então, para ver se o pessoal brota aqui nas lives, tá? Nós vamos fazer uma pesquisa quantitativa. Eu quero disparar isso com vocês na próxima quinta-feira. Então, vocês vão coletar os questionários via online. Essa coleta vai valer 1 ponto. E o relatório final vai valer 4 pontos, certo? Que vai ser no dia 25. Então, este é o nosso... Opa, tá aumentando, tá diminuindo. Esse vai ser a nossa composição, tá certo? Nesse bimestre, tá? Segunda coisa, vamos então à atividade que eu passei para vocês. Se vocês novamente formos ao Moodle, tá? Nós formos ao Moodle. Então, o que que nós temos aqui no Moodle? Ó, no Moodle de hoje, além do link da aula, tá certo? Eu deixei aqui para vocês um exercício de escala e pesquisa quantitativa, tá certo? E para terminar o exercício, nós temos esta base de dados aqui e o questionário que deu origem à base de dados. Vamos primeiro mostrar como é que foi este exercício, né, de pesquisa, esse exercício que está aí para vocês. Esse exercício vai valer 2 pontos. É um trabalho individual e vocês vão mandar até o dia 26, né, semana que vem, na terça-feira, antes da aula. Professor, por que individual? Porque se você não fizer individual, quem que falou isso? Eu. Porque primeiro de tudo, eu vou mostrar para você por que é individual, tá bom? Vamos lá. Vamos mostrar que é mais fácil. Terá momentos que você vai fazer trabalho em equipe, tá? Terá momentos de trabalho em equipe, mas esse trabalho Odeio fazer coisa individual. Como é que é? Odeio fazer coisas individual. Pois é, mas acontece que é o seguinte, para essa atividade eu preciso que você faça individual para você poder treinar as coisas, tá? Senão você não vai conseguir desenvolver a atividade, ou seja, eu estou forçando a barra de vocês nisso daqui. Então, vamos pegar o material aqui que eu vou abrir aqui a atividade que nós estamos trabalhando. Espera aqui. Só um instante. Ok. Eu vou abrir logo o que eu tenho que abrir aqui, tá? Para não ficar... stream.
Cadê? Tá aqui. Pronto. Então, vamos lá. Então, olha só o exercício que eu deixei para vocês e por que que ele tem que ser individual, Gabriele. Olha só. Ai, como tem coisa aberta. Tá aqui. Então, tá aqui o exercício. Então, o exercício, ele tem a seguinte coisa, tá? Ele tem aqui, ele vai valer 2 pontos. Ele tem 10 questões que são questões objetivas, tá? Então, ou seja, você vai poder fazer as questões para você poder entender. Ou seja, eu quero ver como é que cada um de vocês está entendendo essas questões aqui, tá? Então, ele tem 10 questões que são objetivas. Façam com carinho, porque deu trabalho montar esse negócio, né? E temos aqui 5 questões, que elas não são subjetivas. Vocês vão ter que apresentar as tabelas, tá certo? Como montar uma tabela de sexo, faixa etária, uma tabela de renda, uma tabela com relação a como é que se diz? Frequência relativa, né? Então, olha só, como é que vocês vão fazer essas tabelas aqui? Para fazer essas tabelas, tá bom? Vocês vão ter que abrir a base de dados, né? E eu deixei o questionário para que vocês possam entender. Então, ou seja, eu peguei uma base de dados que eu tinha, ela estava muito grande, eu deixei ela reduzida, até para não fazer uma coisa enorme. Então, o que que nós fizemos? Nós pegamos justamente esse questionário aqui, ó, um questionáriozinho, onde ele tem só as seguintes perguntas. É uma pesquisa, tá? Sobre serviço de streaming. Então, nós temos aqui sexo, as perguntas básicas. Sexo, faixa etária, renda, né? Tipo de relação que a pessoa tem com a música, se ela é música profissional, se ela canta ou toca instrumento de forma amadora, ou se ela é só ouvinte. Qual a importância de ouvir música na vida dela, né, no seu dia a dia? É nada importante ou muito importante. Quanto tempo em média ela escuta música via streaming por dia? Considere todo o tempo que você está escutando música, mesmo que esteja fazendo outra atividade. 30 minutos, 1 hora, 3 horas, 5 horas, mais de 5 horas. Qual o principal tipo de aparelho que você escuta música via streaming, tá? E aqui tem uma tabela, umas 4 perguntas, né? Marca, digamos, sobre crenças que as pessoas têm sobre streaming. Então, aqui temos a primeira pergunta. Escolho o streaming pela indicação dos meus amigos. Então, aqui a gente tem uma escala de concordância, que vai de discordo totalmente a concordo totalmente. Escolho o streaming pelo menos que tem menos propaganda. Mudo de streaming dependendo do tipo de música que quero. E usar streaming é uma forma de combater a pirataria. Então, as pessoas vão ter que diziam aqui, né? Se elas discordavam totalmente, até concordavam totalmente. Ou seja, esse questionário, ele deu origem a uma base de dados, que é justamente esses dados que vocês têm aí. Qual é a base de dados que vocês têm? A base de dados é justamente essa. Ó, então, nós temos aqui uma base de dados, com todas as perguntas que nós temos aqui. Então, aqui, ó, base de dados. A pergunta sexo, faixa etária, renda, relação com a música, importância da música, quanto tempo ouve música, tá certo? Qual o streaming mais usado e as 4 perguntas de crenças, né? Que vai de uma escala de sempre sabendo que 1 é discordo totalmente, até 5, que é concordo totalmente, tá bom? Então, essas são as escalas de streaming. E aí, o que vocês têm? O que eu pedi na pergunta para vocês? Eu pedi para vocês fazerem as tabelas. Nós vamos ensinar hoje a vocês a fazerem as tabelas, tá? Então, a ideia é que a gente ensine vocês hoje a como fazer esse processo de tabelas. Para isso, a gente pode utilizar, eu deixei aqui para vocês, tem a base de dados e tem a tabela dinâmica, né? Que a gente já explicou para vocês como é que é o funcionamento da tabela dinâmica, tá? Então, a tabela dinâmica aqui a gente consegue ver o sexo, consegue ver consegue ver a frequência,
consegue ver a frequência absoluta, relativa, as médias e os desvios padrões, tá bom? E aqui, o que eu deixei para vocês? Eu deixei justamente, né, os modelos de tabela que vocês vão ter que desenvolver, tá certo? Os modelos de tabela que a gente pode desenvolver aqui, certo? Então, ou seja, o papel é que vocês possam utilizar, tá certo? Esta base de dados, né, para desenvolver as atividades que vocês para fazer esse exercício, tá bom? Beleza? Vamos começar? Peraí, que eu tô abrindo os negócios aqui. Peraí, professor. Tá bom. Então, primeiro é o seguinte. Primeiro vamos começar não com esta base, tá certo? Vamos começar com a base da pesquisa de medicamentos, tá certo? Peguem a pesquisa de medicamentos e vamos ver como a gente pode trabalhar. Eu quero primeiro trabalhar com uma base para que vocês possam entender os comandos, tá? E a partir disso daí, depois a gente passa para essa outra base. Pode ser? Pode. Qual que a gente entra agora? Beleza. Então, sim, exatamente. Então, baixem as bases. Não, vocês já baixaram a base da pesquisa de medicamentos, né? Então, abram a pesquisa de medicamentos de vocês que nós vamos usá-la, tá bom? Nesse exato momento. Ela da aula passada, né? Exatamente. A pesquisa de A medicamentos demo. passada. Qual que é o nome que ela tá exato? Base. Base de dados, medicamentos, demo. Ih, não é essa, então. Peraí, que eu acho que eu abri errado. Não, o que você tá abrindo é de streaming, não é? Olha só. A base de dados Achei. que eu passei para vocês, ela vai estar aqui, ó. Dia 5/5. Exatamente. Dia 5/5 ela está aqui para vocês. Então, olha só. Base Meu de Deus. pesquisa de medicamentos, tá bom? Não tá esse demo ali. Como é que é? Tá assim, 5/5. Acharam aí, ó? Nós vamos utilizar a pesquisa, a base de dados da pesquisa sobre medicamentos, que foi passada para vocês no dia 5/5. Então, se vocês forem no Moodle, no tópico da aula do dia 5/5, tem lá, ó, base de dados, pesquisa consumo de medicamentos, certo? Então, primeiro vamos trabalhar com essa base de dados para vocês saberem o que pode ser feito com esse material, tá bom? Todo mundo abriu sua base? Sim. Sim. Beleza. Rapazes, também abriram? Cíntia? Qualquer coisa dá um joinha aí, ó. Tem um sinal de joinha aqui que a gente dá, uma reação aqui assim, ó. Faz assim é o que aparece, ó. Dá um joinha aqui, tá? Se quiser falar, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar a base, tá certo? Que permite a gente poder trabalhar. Então, quando a gente tem essa planilha do Excel, a gente pode fazer vários tratamentos estatísticos aí com ela, certo? Então, eu vou abrir aqui a minha base de dados para vocês verem. Caso eu vá muito rápido, o pessoal diz, professor, dá um slow, eu vou um pouco mais devagar, certo? E depois eu faço novamente o comando, para que vocês possam pegar a lógica do comando, tá bom? Então, vamos lá. A gente já treinou um pouquinho dessa base, mas eu quero fazer novamente para vocês treinarem com essa base, para que depois vocês possam fazer os exercícios de vocês, certo? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a minha base. Então, a minha base de pesquisa de medicamentos, tá? Base de dados, pesquisa de medicamentos. Então, tá aqui a minha base, está aberta, tá bom? Então, eu tenho aqui uma base de dados, ó. Aqui a base de dados, né? E aqui tem o seguinte, se vocês forem ver na base, aqui, ó, na base de vocês, tem algo bem interessante, tá? A gente tem perguntas que são em escala nominal, não dá para tirar média, e tem perguntas que estão em escala intervalar, que dá para tirar média, né? Então, o que eu fiz aqui? Ó, se você perceber,
eu saltei 2 linhas e eu deixei embaixo um espaço para a gente poder tirar a média e tirar o desvio, tá certo? Para a gente tirar a média e tirar o desvio já. A gente pode tirar a média e o desvio por aqui, vendo a função, ou podemos tirar isso na tabela dinâmica, tá certo? Então, vocês veem aqui a tabela dinâmica e vocês já viram que a gente pode fazer isso. Esta função aqui eu ainda não passei para vocês. Eu vou explicar para vocês como é que vocês podem fazer para tirar a média e o desvio. Me diga uma coisa, cada coluna é uma pergunta. Então, me digam, por gentileza, quais são as colunas que nós temos aqui da nossa base que nós podemos tirar média? Quais são as perguntas que nós podemos... As perguntas que nós podemos tirar média estão em quais colunas? A gente pode tirar a coluna Preocupação, grau de coluna preocupação D. da saúde. Exato. Coluna D. Coluna F eu acho que dá F. também, não dá? F eu não Dá. posso, porque olha só, o que que aconteceu? A F, viu que eu disse assim, ó, quantidade de remédio que toma, eu transformei, eu dupliquei esta pergunta. Por quê? Ah, é a mesma. É a mesma Mas só que- pergunta. Só que onde tinha nenhum, eu coloquei 0. Por quê? Se eu tiver uma palavra aqui, eu não consigo tirar média. Mas eu transformei essa palavra num número. E agora eu posso tirar média, concorda? É que na minha cabeça o nenhum já transformou no 0, por isso. Aham, sim. Mas, gente, eu não posso tirar média de palavra. Vocês sabem disso. Sim, Ah. mas é que... Tá, enfim, é isso. Não pode tirar média de palavra. E quais as outras perguntas que a gente pode tirar média? H, H. aí Aham. e a J. E a J, tá certo? Eu não posso tirar média nem da pergunta sexo, nem da pergunta idade, nem da última vez que a pessoa foi ao médico e também nem dessa. Eu não posso tirar média, certo? Não podemos tirar média dessas perguntas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a função fx para tirar média. Então, se vocês forem lá no final da planilha de vocês, e se vocês deixarem o mouse, ó, se você selecionar a célula que fica na linha de média, na coluna D, ó, vem aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa célula aqui, tá bom? Selecionem a célula, é a célula D546, ó, tá bom? Selecionaram? É só deixar o mouse aqui dentro. Então, o que é que acontece? Nós vamos pedir uma função aqui. Então, toda vez que eu quiser fazer um cálculo matemático, eu posso fazer a seguinte coisa. Eu vou aqui em função, ó. Eu vou aqui, pego o mouse, vou em função, clico em função e ele vai abrir uma janela para mim. No que ele abrir a janela, ele pergunta o seguinte, ele coloca as funções mais recentes, né? As funções estatísticas, mas vamos pegar as mais recentes. De vocês também vai aparecer as mais recentes, tá aí. Vai aparecer a função média, ó. Apareceu a função média? Peraí, como que você chegou aí? Então, vamos lá. Eu tô com o mouse aqui, tá certo? Eu tô com o mouse aqui nessa função. Então, olha só, toda vez que eu quero fazer um cálculo matemático, eu posso vir aqui, ó, onde tem fx, tá vendo? Ele diz assim, ó, função. Você vai clicar nele e vai aparecer a janela de funções. Tá? Tá. O que aparece a janela de funções, você vai selecionar a função para vocês. Aí vai aparecer a função média, que é uma das funções mais usadas, então aparece para vocês a função média. Você selecionou a função média. E deu um OK. Certo? No que deu um OK, apareceu uma janela para vocês. E ele está perguntando aqui no número 1, tá certo? Eu posso até limpar, dar um del e limpar isso. Ele pergunta, você quer tirar a média de que números? Tá certo? Ele está perguntando quais os números você quer tirar a média. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o seu mouse e você vai clicar
no primeiro questionário, ó, primeiro questionário é aqui, o questionário da linha 3, clicou e você vai selecionar todos os questionários, né, que estão na coluna D, até lá embaixo. Ó, ele selecionou para mim todos os questionários. Ele foi da linha D3 até a linha D543. Tá certo? Uhum. Aí, então, ok. Eu vou dar um ok. O que que ele fez? Ele encontrou a média para mim. Então, ele diz que o grau de preocupação da saúde das pessoas é 7,5, numa escala que vai de 1 a 10. Tá certo? Certo. Todo mundo conseguiu chegar aqui, pessoal? Sim. Sim, Hã? Todo mundo chegou? sim. A 2912 chegou também? Beleza. Gabi? Chegou, Gabi? Foi. Sim. Uhum. Tá beleza, então. Rapazes também chegaram, rapazes? Rodrigo, Daniel, Lucas. Espero que sim. Sim, sim. Beleza. Então vamos lá. Então, ok, tem alguém no chat falando aqui, tá certo? Sim, tá certo. Eu não sei quem. Quem é 2912, hein? Não é o Kuroski. Que fosse o Kuroski, ele fala pra caramba. Ele não é o Kuroski, tenho quase certeza. Então vamos lá. Eu não sei quem é, mas tudo bem. Depois fala quem é o seu nome para me dar um oi, tá? Então voltando lá, tá? Então o que vamos fazer agora? Vou fazer a seguinte coisa. Eu vou agora na pesquisa de medicamentos, tá? Eu vou. Não é essa daqui, não. Essa aqui é outra coisa. Tá aqui. Na pesquisa de medicamento agora, eu vou deixar o mouse embaixo, tá certo? Vou deixar o mouse embaixo. E aí, ele vai me selecionar agora. Eu vou pedir agora para fazer a mesma coisa. Só que eu vou pedir a função, outra função. Não vou pedir mais a função média. Eu vou pedir a função desvio padrão. Então, eu deixo o mouse embaixo. Novamente, eu vou no FX. E peço a função desvipad. Ó. Vai aparecer para vocês alguns desvipadrões aí, mas a função é desvipad, que é o desvio padrão da amostra, tá? Encontraram? Então, encontrou o desvipad. Caso não encontrem, vocês podem ir na função estatística e encontrar. Ou selecionar aqui em cima, que ele vai aparecer para você desvipad, certo? A gente dá um OK. Ele vai perguntar de quem você quer tirar o desvio padrão, tá certo? Aí a gente vai selecionar o intervalo que eu vou tirar o desvio padrão. Então, quero tirar o desvio padrão dos questionários, né? Da pergunta grau de preocupação com a saúde. Então, eu vou selecionar aqui o último questionário até o primeiro questionário, que é o da linha 3. Novamente, da D3 a D543. Ou seja, ele viu para mim que o desvio padrão é 2,09. O que é que significa isso, né? O que significa o desvio padrão? A gente viu na aula da semana passada. O desvio padrão é uma medida de dispersão da amostra, né? Então, nessa medida de dispersão, só um instantinho, eu vou pegar uma folha de papel aqui. Nessa medida de dispersão, é como se nós tivéssemos a seguinte coisa, né? Eu vou só fazer aqui o desenho para vocês e mostrar para vocês. Vai já cair, mas a gente já volta.
29 e 5, só um instantinho, 5, ok. Então, olha só, quando a gente diz que a gente tem um desvio padrão de 7, desculpa, uma média de 7,5 e um desvio padrão de 2,09, o que eu estou querendo dizer? O desvio padrão é uma medida de dispersão justamente da média, né? Então, o que acontece? Ó, é como se a gente tivesse mais ou menos isso, ok? Eu tenho mais ou menos esse desenho aqui. A turma, essas pessoas têm uma média de 7,5 de grau de preocupação com a saúde, mas o desvio padrão é de 2,09. Então, 7,5 com mais 2,09 vai dar 9,59. Ou então, 7,5 menos 2,09 vai dar 5,41. Ou seja, nesse intervalo de 5,41 a 9,59, nós vamos encontrar 2/3 da amostra, ou seja, 2/3 das pessoas estão aí. Então, o desvio padrão é justamente esta medida de dispersão da média. Deixa eu pegar um exemplo que vai mostrar bem interessante para vocês, né? Explica bem legal essa ideia do desvio padrão. Olha que legal isso aqui. Olha só esse quadro aqui. Digamos aqui que tenho aqui 10 alunos, né? Vocês, 10 alunos, né? Aí tem a nota da disciplina A e tem a nota da disciplina B. Na disciplina A, o que aconteceu? Metade da turma tirou 0, ó. Metade da turma tirou 0 e a outra metade tirou 10, tá certo? Beleza. Na disciplina B, todo mundo tirou 5, tá certo? Então, qual foi a média da turma? Qual foi a média da turma, tá certo? Na disciplina A e qual foi a média da turma na disciplina B? Alguém pode dizer? Pode chutar? Hã? Uma foi 5. A B foi 100%? Não, a média. 5. Foi 5. Em todas as duas, a média vai ser 5. Olha só, vou pedir aqui a média. Ah, porque na outra foi metade. Olha só. É como se os 10 equivalesse pelo 0. Exatamente, olha só. Nessa daqui, na disciplina A, metade tirou 10, metade tirou 0. Então, o moral da história, né? A média foi 5, tá certo? Na disciplina B, o que aconteceu? Metade, todo mundo tirou 5, então a média foi 5. Então, o que é o desvio? Aonde é que o desvio padrão vai ser maior, tá certo? Ele vai ser maior na disciplina A ou na disciplina B? Na disciplina A. Porque, na verdade, na disciplina B, nem vai ter desvio. Olha só, vou ver aqui, ó. Vou pedir aqui o FX e vou pedir um desvio padrão, tá? Olha só, como todo mundo teve a mesma nota, então nem teve desvio. O desvio é 0, tá certo? Porque ninguém desviou da média, tá? Enquanto aqui, se a gente for pedir o desvio, olha só, vou pedir o desvio padrão, e o desvio padrão vai ser, adivinha quanto? 5. Né? 5,26, porque na verdade ele está calculando aqui. Deixa eu pegar aqui o desvio. Eu tenho que pegar o desvio da população. Espera aí. Deixa eu cancelar aqui. Vou pegar aqui o desvio. Pronto. Vou pegar o desvio da população. Tá? Para ser mais justo ainda. Pronto. Desvio da população. 5. Tá certo? A gente vai trabalhar sempre com o desvio da população, que ela é maior. Olha só. 5. Por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, como a média foi 5, só que eu tenho 5 pessoas que estão distantes da média e tenho 5 pessoas e tenho mais 5 pessoas que tiraram 10, que também estão distantes da média. Então, o desvio, ele funciona dessa forma, como uma forma de ver a dispersão das pessoas. Então, ou seja, quanto menor o desvio padrão, mais homogênea a minha amostra. Quanto maior o desvio padrão, mais heterogênea nós temos a amostra.
É como se acontecesse a seguinte coisa, olha que interessante. Ó, a disciplina A, tá vendo aqui, ó? Na disciplina A, metade tirou 5, né? Ou metade tirou 0 e metade tirou 10. Ou seja, é como se fizesse duas curvinhas. E na disciplina B, todo mundo tirou 5, ou seja, todo mundo se encontrou aqui. Então, ou seja, a amostra na B, ela está mais homogênea, né? Enquanto que na disciplina A, as notas estão mais heterogêneas. Então, esse é o papel do desvio padrão. Ele permite a gente ver a dispersão da média. Quanto menor o desvio, mais homogênea é o pensamento, é o jeito de ser daquelas pessoas, né? Quanto maior o desvio, existe uma heterogeneidade no jeito de ser ou na maneira como aquela variável se manifesta, tá bom? E aí, é a Brenda, tá certo? Ô, Brenda, tá? Bem-vinda, tá? Então, o que é que nós temos aqui? A gente voltando, então, para os medicamentos, a gente já viu aqui, ó, eu tenho aqui o desvio e tenho a média. Aí o que acontece? Poxa, eu tenho que fazer tudo isso para as outras perguntas também, né? Imagina, esse questionário aqui é pequeno, tem questionários que são muito maiores, né? Eu vou ter que fazer todo esse cálculo de novo para as outras perguntas. Você não precisa. O Excel é uma ferramenta tão boa que você pode fazer o seguinte, ó, olha que legal. Se você selecionar as duas perguntas, ó, selecionou aqui as duas células com as médias, né, do grau de preocupação com a saúde, selecionou as duas. Se você deixar teu mouse no cantinho, ele vai virar um sinal de mais. Aí você clica nele e arrasta para a tua direita, ó. Você vai arrastar para a tua direita. O que ele vai fazer? Ele vai copiar a fórmula, ó. Ele copiou a fórmula. Aí diz assim, senhor, né? Ele copiou a fórmula. O que ele está fazendo aqui, tá? Aqui ele não deveria tirar média, tá? Ele está considerando, não sei porque que ele tirou média, porque ele não deveria tirar média, porque tem palavras aqui. Eu acho que ele tirou as palavras, ele nem deveria, tá? Então, ou seja, por que aqui ele não tirou média? Porque são palavras. Aqui ele tirou média porque, na verdade, o que ele fez? Ele tirou a média só de onde tinha número, tá entendendo? Tanto que a média ficou maior do que essa, né? Porque aqui ele não computou os zeros, tá entendendo? Ou seja, ele tirou as médias de todas as perguntas. Olha só, as perguntas aqui, a gente perguntou, já uso medicamento, por que motivos as pessoas usam remédio sem prescrição? Ah, já uso medicamento faz tempo, né? Já tinha sido prescrito antes, sem tempo, sem condições de ir para o hospital. Ou seja, ele tirou aqui as médias que nós percebemos. Então, o que nós vimos agora, até agora? Eu ensinei para vocês a tirar a média, a tirar o desvio padrão, utilizando a função do Excel, a função que permite tirar média e desvio padrão. O que nós vamos fazer agora, na volta agora desse intervalo, que vai cair agora, tá? A gente vai fazer usando a tabela dinâmica, tá? Eu vou ensinar para vocês agora novamente, nós vamos explicar como usar a tabela dinâmica e como fazer tabelas, né? Como fazer tabelas a partir da própria tabela dinâmica, tá bom? Está caindo, mas eu vou já passar o link novamente para a Rúbia e para a Jennifer, tá bom, pessoal? Ok, vamos lá. Beleza, prof. Até daqui a pouquinho, até daqui a 10 segundos.